Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Vamos então continuar nossa 10ª semana. Hoje nós estamos aqui na terça-feira, dia 18 de maio. Então nós vamos para quê? Para a nossa aula 4, né? Com História e Geografia no livro, Matemática e Língua Portuguesa impressa. Então, em História e Geografia, vocês vão continuar aquelas atividades. Nós fizemos uma página ontem, né? E hoje nós estamos na página 25. Vocês têm que reler primeiro, tá? Esse texto. Reler primeiro esse texto. Se precisar ver de novo a minha explicação, aí você assiste o vídeo anterior. Reler todo esse texto, tá? Para depois a gente continuar as atividades. Então, nessa página 25 aqui, ela é a sequência daquela atividade que a gente estava fazendo, né? Então, vocês vão precisar reler o texto, como eu acabei de falar, e também observar essas fotos. Estão vendo? Essas fotos aí são de museu. A primeira foto é de um fóssil encontrado, né, que segundo o que eles testaram, tem mais de 3 milhões de anos. E a segunda foto é uma representação do que seria alguma espécie ligada aos nossos ancestrais, né? Então é importante que vocês leiam, principalmente, o que está escrito ao lado para responder as perguntas abaixo, ou seja, a legenda. O que é a legenda? A legenda é essa parte explicativa, né? Essa explicação que vem ao lado da figura. Depois de ver a figura, de observar, de reler o texto, vocês vão responder essas perguntas. A primeira está pedindo aí para você dizer qual é a importância dessas descobertas que os cientistas, os estudiosos fazem, né? Qual a importância de saber, né, da existência desses fósseis, por exemplo, e de outros vestígios que eles encontram? Lembra que a gente tinha comentado quando eu estava lendo com vocês e conversando sobre o texto? Então, para poder tentar explicar a nossa história, né, para poder entender como nossos ancestrais, o que são os ancestrais? Aqueles que viveram antes da gente há muito, muito tempo atrás, como eles eram, né? E como a evolução do ser humano ocorreu, certo? A letra B pergunta assim: que informações sobre a história da humanidade foram reveladas com essas descobertas? Então, o que a gente pode observar aqui pela legenda? O que se descobriu através desses vestígios aí? Que informações a gente pode ter com esses vestígios que foram descobertos aí, certo? E a letra C, ela diz aqui: é possível afirmar que já se sabe tudo sobre o surgimento do ser humano? Lembra como eu disse bastante na outra explicação, que são teorias, que são ideias, que tem sim certas comprovações, como um fóssil e tudo mais, mas todo o contexto, toda a história realmente de como essa evolução aconteceu, a gente tem certeza de como ocorreu, passo a passo, ponto a ponto, né? Será que já sabemos tudo? É claro que não, né? Há muita coisa ainda a se descobrir, há muita coisa ainda a tentar se entender. Falta muita informação ainda, né? Certo? Então vocês vão responder aí essas questões a respeito disso, tá? E nessa atividade aí termina essa parte de História e Geografia. E continuando a aula 4, nós estamos aqui com matemática, tá? Na atividade impressa. Não esqueça de colocar a data ali. E ela está tendo, assim, uma revisãozinha, né? Nós estamos tendo a revisão que isso a gente já viu, que é decomposição e composição dos numerais. Então, tá vindo até com exemplo, ó. Essa primeira aqui mesmo, ó, 189. Decompõe os numerais como no modelo. O modelo é esse aqui, ó, né? O exemplo é esse aqui. Então, a decomposição foi feita assim, ó. Cada casa, o valor dela, tá vendo? Ó, 189. E depois você vai decompor também dizendo quanto tem em cada casa, quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades. É para fazer desse jeito, fazer a decomposição em valor, tá? Por unidades, valor total, e depois fazer a decomposição aqui por casa, tá? Isso que você vai fazer nesse primeiro. No segundo, é ao contrário. O número já está decomposto em centena, dezena, por casa, né? Centena, dezena e unidade. Aí você vai fazer, tá faltando só a decomposição do valor, tá? E a composição dele. O que é a composição? Juntar um número de uma vez só, de forma inteira. Então é isso que você vai fazer. É o que eles fizeram aqui, ó. 4 centenas, 400. 5 dezenas, tá vendo? 50. 3 unidades, 3. Que número forma de forma inteira? 453.
Então, com os exemplos aí, dá para acompanhar bem o que é para fazer. Depois dessa parte de matemática, a atividade impressa, ela traz um lembrete para vocês sobre nossa hora da leitura. O que nós trazemos hoje aqui? Como essa semana a gente começou a falar sobre os micro-organismos, né, que nós vamos ver no livro de ciências, então nós trouxemos aqui para vocês o quê? Um livro sobre isso, que fala sobre germes. Esse livro aí, ele explica algumas coisinhas que a gente já até conversou na primeira aula sobre ciências, né? É interessante, ela vai explicando sobre esse assunto. Treina a leitura dele, por favor, ó, gente. Antes de me mandar o vídeo, eu gostaria, é importante, não é só que eu gostaria, mas é importante que você leia todo o livro primeiro. Então, primeiro você vai sentar num lugar bem confortável e vai ler com calma todo o livro, tá? Mesmo que demore um pouco, esse livro, por exemplo, é um pouco maior, se você precisar ler em várias partes, né, ler um pouco agora, um pouco depois, não tem problema. O importante é você praticar sua leitura. Você leu ele todo primeiro, aí depois você pega uma parte que você escolheu e grava para mim e manda no meu privado, ok? Combinado? Então, por hoje é só. Até a próxima!